Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui agora mais um Papeando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo, vou olhar na cola aqui, Jefferson Fúvio. Expliquei para ele, não sei da onde que eu tirei que o nome dele, que o sobrenome dele era Rufino, mas já expus aqui a minha vergonha que eu passei no pré-bate-papo e tá de boa. Quero agradecer você aqui que está chegando a primeira vez aqui no Papeando a Palavra. Né? O Papinho na Palavra é esse bate-papo leve e descontraído que você vai acompanhar, creio eu, até o final e que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Essa pessoa aqui que fala com você e o pastor também, nós estamos aqui com o único objetivo, que é de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e que ele venha crescer a todo tempo durante esse bate-papo. Eu te convido que você venha ficar aqui até o final, você que nos assiste aqui pelo YouTube ou você que está nos ouvindo pelas plataformas de música, Amazon Music, Spotify, não importa, qualquer lugar que você esteja ouvindo, que o Senhor seja glorificado e venha falar poderosamente ao seu coração. E você que não é inscrito ainda aqui no canal, eu venho te pedir, por favor, dá essa moral. É de graça, você não vai pagar nada. Tem um botãozinho vermelho aqui no canto. Você vai clicar, vai ativar o sininho para a plataforma estar sempre te lembrando que está chegando vídeo novo. E aí vai chegar aquela notificação maneira com uma capa bem elaborada. A intenção é de uma capa bem elaborada, nem toda capa eu consigo fazer um negócio bonitinho, organizado. Confesso aqui, eu exponho aqui o meu pecado, mas a gente está sempre buscando trabalhar para melhorar, para você poder ter um bate-papo aí e algo de qualidade, e que Deus vai usar a ferramenta e você vai glorificar o nome do Senhor através de coisas simples que você vai fazer. E antes de passar a palavra para o meu amigo, eu quero aqui desafiar você que está nos ouvindo, porque eu não passei isso para o pastor, né, antes de começar a gravar, mas ontem e hoje foi um bate-papo que eu criei uma certa expectativa por algumas coisas pessoais, no momento do qual estou passando, e orando muito ao Senhor para que faça algo diferente, e eu tenho a certeza que Deus vai fazer algo diferente através desse bate-papo, vai fazer algo diferente aqui na nossa conversa, e que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E não posso esquecer você também que é membro, e muito obrigado pela moral que você está dando. Aquela merrequinha lá que está juntando para poder encher o cofrinho no YouTube, para daqui a pouco sacar o dinheiro e a gente poder comprar um carro zero. Mentira, não dá para fazer nada. Mas a gente te agradece muito por essa moral que você está dando. E você que não pode ser membro do canal, te agradeço pelas orações, porque esse miserável pecador carece das suas orações para continuar caminhando e avançando na graça de Cristo, avançando nessa grande caminhada louca que é o Evangelho. E passando a bola aqui agora para o meu amigo, para ele se apresentar, né? Já passou daquela parte chata, daquele padrãozinho que é sempre amarrado, que eu tenho que fazer, mas não curto muito. Passando a palavra agora para o meu amigo, pastor Jefferson Fúvio, para se apresentar para a galera. Se apresenta para a galera aí, mestre. Fala pessoal, paz do Senhor. Eu sou o pastor Jefferson Fulvio, por favor, não é Rufino, é Fulvio, tá? Jefferson Fulvio, mas pode me chamar de Jefferson, de Jefinho, de pastor, o que vocês preferirem, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Tupã, no interior do estado de São Paulo, aproximadamente 500, 600 km da capital, longe toda a vida, né? Lá onde o Judas perdeu a meia, né? Porque a bota ele perdeu um pouquinho antes de chegar aqui. E pastoreio a igreja aqui há quase 6 anos e Deus tem sido bom. Tô aí na internet arrumando briga, expondo herege. Na verdade, eu não arrumo briga nenhuma, né? Porque eu nem falo nada, eu só faço careta ali no Instagram, o povo fica bravo comigo, me xinga, largado. E tamo aí. É... Eu não gosto de herege, cara. Eu não gosto de herege. Então eu tô aí expondo os hereges. Não exponho o pecado de ninguém, mas as heresias eu exponho sim, sem medo de errar. Aí eu acho que é importantíssimo essa situação, porque esses erros precisam de fato ser expostos, né? Porque infelizmente, quando uma maioria, ou não uma maioria, uma minoria que tem uma responsabilidade e uma seriedade de pregar o evangelho, espalhar as boas novas,
não faz essa denúncia e tudo mais. Infelizmente, o nosso povo evangélico no nosso país carece muito de instrução, carece muito de ensino, e acaba que as pessoas são levadas por esses ventos de doutrinas por aí, por essas heresias, e uns caras que, misericórdia, que fala cada besteira que o senhor que faz esse tipo de conteúdo reagindo a essa galera na internet sabe muito bem o que eu tô falando. Os caras perdem muita linha, perdem muita mão com um monte de coisa. E é extremamente necessário o serviço que o senhor faz. Eu acho isso muito, muito, muito legal mesmo. E extremamente desafiador, né? Porque para dar a cara a tapa assim, mesmo o senhor não falando nada, e as reações que o senhor faz no vídeo, eu acho extremamente engraçado, as caretas e tudo mais. E a galera já dá para ver que não gosta, né? Então, eu acho que já tem alguma galera que já considera o senhor um certo inimigo? Ah, cara, eu não vou dizer inimigo, porque na verdade é assim, os caras vão lá e aí eles falam que eu não entendo os mistérios de Deus. Já é uma heresia, porque o cristianismo não é uma religião de mistérios, né? Eles falam que eu sou seco, vazio, e aí eles falam a maior das mentiras, eles falam que eu sou arrogante, soberbo. E aí, às vezes eu respondo, cara, não tem como você me chamar de arrogante e soberbo se você não me conhece, né? Se você fala isso pelos vídeos que você vê aqui. Mas geralmente quando a pessoa me chama no direct, quando eu consigo ver, né? Porque é muito. Uhum, E a pessoa vem com educação, tá? Eu acabo respondendo a pessoa e explico a pessoa por que é que eu faço isso, qual é a razão, quais são os motivos. E a pessoa acaba deixando para lá e não se torna inimiga. Mas tem uns ali, umas figurinhas, né, que são carimbadas. Os caras aparecem ali, todo vídeo que eu coloco, o cara aparece ali para brigar comigo. Tá? Mas eu não respondo, porque a real é a seguinte: tomou uma proporção tão grande que é uma proporção que eu nunca imaginei tomar. Né? Uma proporção tão grande que eu não tenho tempo para responder comentário. uhum. Se eu for responder comentário, eu tenho que tirar das 6 da manhã às 8 da noite responder comentário sem fazer mais nada. E assim, eu não vivo de rede social, né? Eu tenho que cuidar da igreja. Nós estamos numa ampliação agora, então. Tanto que tem dia que eu quase nem apareço. Tem Uhum. dia que eu quase nem apareço porque não dá tempo. Não dá tempo, eu tenho muito a fazer. Mas assim, Mas quando. assim, inimigo mesmo. Os caras que aparecem, né, nos vídeos fazendo essas coisas. Por exemplo, aquele cara que se veste de baiana lá e fica rodando. Aquele cara me mandou um áudio para mim, aí ele fala que a mão de Deus vai pesar, que a fatura de Deus vai chegar. Aí tem um outro também, que inclusive ele é aí do Rio de Janeiro, né? É um que fica tuk 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 Ah, no vídeo. Aí ele veio querer fazer graça comigo num grupo de WhatsApp também, só que não acha nada comigo, né? Os caras não me botam medo, sabe? Não me deixam assustados, tão um pouco preocupado. Então eles podem me ver como inimigo deles, mas eu mesmo, que eu sou inimigo dos caras, eu não. Eles me consideram inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém, não. e quando começou mais ou menos assim, o senhor fazia esses vídeos colocando assim nas redes sociais? Então, é assim. Eu, eu fui pregador itinerante muito tempo, viajei e tal. E eu nunca gostei muito de rede social. Gostava assim, na época era o Facebook, você entrava no Facebook, escrevia um texto, Uhum. postava uma foto, um videozinho e tal. Mas, sim, meio relapso. Quando eu vim para Tupã, o povo em Tupã gosta muito de Instagram, cara. O povo em Tupã gosta muito. Aí eu entendi que era uma forma de se usar a internet para ganhar almas, para ser conhecido na cidade, cidade pequena e tal. Quando eu cheguei aqui em Tupã, eu tinha 4.000 seguidores, 5.000 seguidores. Então aí eu comecei a crescer tal, e fui para 10, 15. Aí deu uma travada ali no 17, eu comecei a fazer esses vídeos de React. Só que eu já fazia, né? Só que eu não fazia com tanta frequência.
Aí eu comecei a fazer com mais frequência. O primeiro que viralizou, inclusive, foi esse do cara roubando, que foi Alexandre de Moraes Mistério. Esse vídeo, ele, em todas as redes sociais, ele deve ter dado aí perto de 6 milhões de visualizações. Em Caramba. todas as redes, né? Em todas as redes. Aí, cara, começou a dar certo, eu comecei a fazer. Hoje eu tenho em todas as redes sociais uns 15 milhões de visualizações dos meus vídeos, né? Por causa, e começou a dar certo, eu continuei fazendo, e hoje eu faço. E eu acho graça de fazer, porque não me dá trabalho, eu Uhum. faço ali 5 minutos, eu fiz o vídeo, não me dá trabalho e o alcance é grande. Então foi assim, depois que comecei a fazer esses vídeos, eu tô com quantos seguidores? Deixa eu confirmar aqui. 42 mil, acho, de seguidores eu tenho hoje. Travou a página do negócio aqui, mas 43.300 seguidores eu tenho hoje. Uhum. Foi em coisa de 2 meses. Em dois Entendi. meses eu ganhei 15 mil seguidores aí, vai. Então foi assim, é uma situação que eu fico observando que é simples, né? Para algumas pessoas vão entender que é um desserviço, outras vão entender que é extremamente importante, que é o meu caso. Eu entendo que isso que o senhor faz é algo muito interessante, no sentido de despertar de uma forma peculiar as pessoas, os erros que estão aí na igreja, né? Brasil afora, porque infelizmente as pessoas parecem que perderam um pouco do senso crítico e de uma certa capacidade de entender aquilo que é heresia, aquilo que é respaldado biblicamente, e aí ficam perdidas e vão indo embora, um monte de coisa. Eu acompanho um rapaz nas redes sociais que geralmente ele não prega sozinho. Não sei se o senhor já viu, né? Um cara que sempre prega com alguém, fazendo perguntas. Ah, a, E eu sei profe- até de quem está falando, já. a professora Rose, ela já comentou uns vídeos desse cara que eu vi em uma situação que eu acho aquilo ali uma doideira e Bíblia na pregação do cara não tem exatamente nada. E aí levanta a galera, o pessoal, nossa, Deus falou extremamente no meu coração, mas falou o quê? É muito complicado essas situações. Então, eu acho que esse conteúdo que o senhor produz e coloca nas redes sociais, para mim, é um conteúdo de extrema importância, né? E vai atingindo uma galera jovem também que está na igreja, que vai dessa Ah, pegada mais brincalhona. eu sempre tive aquela veia cômica, né? Até alguns amigos têm dificuldade de me indicar em algumas igrejas, porque eu não consigo pregar sem fazer graça. Então, mas isso é assim, desde que eu comecei a pregar lá com meus 17, 18 anos. Eu sempre fui. É algo que é implícito, é meu. É Entendi. meu. Eu sempre fui sarrista, sabe? Eu sempre fui sarrista. Eu sou de formação assembleiana, né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E bati a mão no copo aqui e derrubei a água. Eu sou atrapalhado também. E, e a minha formação é aquela formação, pastor. Aí no Rio de Janeiro é a Assembleia de Deus da missão, né? A minha formação esses pastores são aqueles pastores mais sérios, né? Mais sisudos, assembleianos mesmo. E eu, cara, no meio dos assembleianos, pastor presidente, eu fazendo graça, brincando. Vai pregar na sede do pastor presidente tal, não sei o quê. Cara, eu preciso fazer uma piada, eu não aguento, cara. Eu preciso fazer um povo rir. Então, isso é meu, isso é meu. E aí eu já fazia uns vídeos fazendo graça, brincando e tal. E alguns, até no começo, quando eu comecei a mexer no Instagram, eles tomaram uma certa proporção. Mas assim, a certa proporção que eu falo é tipo 10 mil visualizações, 7 mil, 12 mil, às vezes um ou outro dava 50 mil. Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer vídeo meu é 30 mil visualização para cima, 50, fazendo graça, fazendo graça, que é o que eu sei fazer. Então são duas coisas que eu sei fazer: pregar o evangelho e brincar. E brincar. Eu sou um cara muito tranquilo, descontraído. E a hora de pregar, eu estou pregando sério, mas no meio da mensagem eu dou brincada, eu não consigo Entendi. levar
100% na seriedade. Então, a veia cômica é algo que eu tenho comigo. Então, não é algo que eu forço para ter. Sabe? É algo que sai naturalmente. Sai naturalmente. Acho que eu já nasci palhaço já. E eu acho isso muito interessante quando é algo extremamente espontâneo, né? Sem aquela forçação de barra, de vou fazer isso para poder prender a atenção das pessoas. E quanto mais espontâneo nós somos em tudo que nós fazemos, né, vai passando a verdade, né, a sinceridade da mensagem que nós estamos querendo transmitir para as pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar e tudo mais, eu tenho um jeito muito específico de lidar com a pregação, né? Eu sempre vou naquela ideia, em um momento ou outro, falando uma coisa um pouco mais engraçada, quando é um público mais jovem, sempre pegando referência da cultura pop, filme da Marvel, que eu sou apaixonado pela franquia, então sempre vou fazendo um link ou outro, e daquela forma bem tranquila, bem de boa, e a galera vai ficando extremamente confortável para chegar no momento da mensagem começar. Mas você tem que se arrepender. Toma. E aí, vambora. Exatamente. 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 E isso é muito interessante, né? Porque a gente vai formando a nossa identidade, né? O Senhor, eu acompanhando seus vídeos lá, e eu fiquei assim, eu falei, cara, ele é assim, vai ter momento que eu vou começar a rir, vai ser difícil de parar. E eu já tô vendo que o Senhor é exatamente do jeito que tá ali nos vídeos, no seu Instagram. Não, uma coisa, cara, eu tenho dificuldade, às vezes, com pessoas que, assim, quando tá o cara, ele é de um jeito, aí chega o outro e muda. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não consigo mudar. É a minha personalidade, sabe? Não é aquele negócio de Gabriela, eu não sei assim, eu comecei assim. Não é o caráter. Meu caráter foi Sim, sim, moldado sim. por Cristo. Meu caráter foi moldado por Cristo. Mas a minha personalidade é essa. Então, quando eu tento me reprimir, ser o vaso do mas nós estamos aqui nessa noite com o único intuito de adorar e glorificar o nome do Senhor e tal, eu me perco. Não sou eu. Então, é assim, eu poderia chegar num culto e abrir a Bíblia e pregar só o texto tranquilamente. Tranquilamente. O nível intelectual e teológico, não vou falar que é altíssimo, mas é bom. Uhum. Então, só que se eu faço desse jeito, eu perco a minha essência. Então, qual que é a minha essência? A minha essência é me zoar, cara. Por exemplo, eu estou pregando, eu não tenho voz de pregador, eu não tenho tamanho de pregador, eu não sou filho de pastor. Não, pô, os caras falam, pô, sua voz é ruim. Eu falo, graças a Deus que a minha voz é ruim, porque eu uso a minha voz para brincar com o povo. E assim, e é bem importante, né? Esses pontos que o senhor está colocando. E até para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, poder ter uma noção. E até foi o que a professora Rose falou no bate-papo último que nós tivemos, né? No Papiano de número 100 sobre a questão da formação de identidade, né? Todos nós temos as nossas referências, só que nossas referências não são para ser copiadas, né? Somente para a gente pegar um ponto ou outro, né? A questão do conhecimento e tudo mais, só que cada um tem a sua característica. E para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, fica esse recado já para vocês, que vocês não precisam ser o Rafael, vocês não precisam ser o pastor Jefferson, vocês não precisam ser um Júnior Trovão da vida, vocês não precisam ser ninguém. Vocês precisam ser vocês. Seja você mesmo. Cada um tem a sua característica e Deus vai nos usar dentro de algumas características que nós temos. Tem pessoas, pastorzão, que eu vejo que assim, pregando, tem aquela pegada muito da exortação. O cara que pega firme e vai batendo, e arrependimento, e vai embora. Mas aí, quando vai conversar depois, ali no secreto, fora ali do holofote da pregação, da câmera, da transmissão do YouTube, o cara dá um vacilo bem complicado, as coisas bobas. Os caras, eles viajam um pouco, sabe? Porque eles acham que Deus só vai usá-los se a hora que eles subirem no púlpito, por exemplo, eles impostarem a voz. É. E isso, cara, você já deve ter feito, eu já fiz.
Quero saudar a amada irmã e com a igreja do Senhor Jesus, para a gloriosa paz do Senhor e tal. E não é essa a realidade, cara, porque Deus usa cada um na sua particularidade. Deus usa cada um aquilo que a gente tem de melhor. Deus vai me usar no meu melhor. Então eu percebo, porque eu tentei, cara, ser sério e tal, né? Não que eu não seja sério, mas eu tentei não usar a veia cômica. E, cara, toda vez que eu me reprimia, eu deixava de crescer. Eu deixava de crescer. Então aí eu entendi, pô, eu preciso usar a minha personalidade, porque eu entendo que Deus muda caráter. Deus não muda a personalidade. Opa, deu um negócio aqui, eu tô aí. Tá aqui, show. Viu? Deus muda caráter, não personalidade. Não personalidade. Porque percebe o seguinte, quando Deus escolhe Pedro em momento nenhum deixa de ser aquele Pedrão. Ah, mas o Pedro mudou. Mas a personalidade de Pedro continua a mesma. Tanto que quando Paulo encontra com ele, me perdoe, deu um branco na cidade, e ele está no meio dos gentios, e os judeus chegam, o que o Pedro faz? Começa a destratar os gentios, o Paulo o repreende. Sim. Porque ele era repreensível. Aí lá no final, quando Pedro vai falar de Paulo, o que Pedro fala? O Paulo é um cara que fala palavras muito difíceis. É difícil entender o que o nosso irmão Paulo fala. Então, você percebe que o Pedro, ele teve um caráter mudado, mas a personalidade dele continua sendo uma personalidade difícil. Uhum. Percebe? Mas Deus deixou de usar Pedro? Não, cara. Duas das cartas mais bonitas do Novo Testamento são as cartas de Pedro. Sim. São as cartas de Pedro. Deus usa Pedro no livro de Atos, mas Deus usa Pedro como? Com a personalidade de Pedro. Qual que é a personalidade de Pedro? Um cara extremamente difícil de lidar. Extremamente difícil de lidar. Então os caras pensam assim que Deus vai pegar o Pedrão lá, que é difícil de lidar, que é uma mala sem alça, e vai fazer o Pedrão virar a florzinha de Jesus. Não vai, cara. O próprio Jesus fala para Pedro, tu és pedra. Você disse bem, tu és pedra. Cara, é difícil de lidar. Então, mas vocês têm um pregador aí no Rio, muito famoso, que é o pastor Elcio de Assis. Vocês podem falar nome nesse podcast? Pode, se não puder também, eu já falei. Já foi. Agora já foi. O pastor Elcio de Assis. O pastor Elcio de Assis é aquele cara grossão, né? Fechado e tal. E os caras querem que o sujeito vire a florzinha de Jesus. Não dá. Não vai virar, cara. Não vai virar, porque a personalidade Deus não tem, porque Deus vai usar aquele cara naquela personalidade dele. Isso com certeza. Assim, até o senhor falou, né, sobre o Elcio de Assis, eu até ia comentar anteriormente sobre isso, falando sobre a questão da identidade, né? E quando eu me converti, eu decorei uma pregação do Elcio de Assis, porque ele... Respondeu de Elias e uma de Eliseu? Não, foi o Bronze Resgatado. O Bronze Resgatado. O Bronze Resgatado. Essa eu gravei do começo até o final, o momento que ele falava em língua estranha, tudo direitinho. Essa também que o senhor falou era uma que eu estava quase gravando, até ter a primeira oportunidade de pregar. Lembro disso até hoje, com 8 meses mais ou menos na Assembleia de Deus, quando eu me converti. E aí o pastor deu a oportunidade para pregar horas antes do culto ali, né, do horário do culto. Eu assisti a pregação e fiquei anotando um ponto ou outro. Só que chegou na hora de pregar, foi algo muito diferente. Eu lembro até hoje que teve... Agora fala um negócio para mim. Na hora que você estava pregando, você falou faracolê, faracolá, sobe... Não, nem cheguei. Porque momentos antes de eu subir, tinha uma coroa lá na igreja, e isso para mim ficou muito marcado, e eu falando assim, parece que foi ontem. Ela virou, ela saiu lá de trás, foi lá na frente, sentou do meu lado, segurou na minha mão e falou o seguinte: olha, Deus te chamou para ser o Rafael. Não tinha comentado nada com ninguém sobre o que eu tinha feito em casa, a pregação que eu decorei dele para chegar lá na hora e, tipo, brilhar, né? Primeira oportunidade da vida de pregar. E ela falou para mim exatamente isso: Deus quer que você seja o Rafael. Foi a pregação mais longa da minha vida, que durou mais ou menos 4 minutos. Eu só abri a palavra,
li o texto, expliquei um ponto e fiquei nervoso e entreguei e agradeci a oportunidade, né? O padrão da Assembleia, sempre quando você tem a oportunidade, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E aí eu cheguei e parecia assim, e ali deu uma crise, né? De certa forma, de identidade. Queria muito ser o Elcio de Assis na pregação, o modo de falar e tudo mais, aquela cobrança, se é da Assembleia, você tem que falar em línguas para ontem, se batizar com o Espírito Santo, e a evidência é isso e tudo mais, e tal, tal, tal. E depois, com o tempo, né, o amadurecimento vai chegando, e eu parei para entender, eu falei, é verdade. Eu não tenho que ser o Elcio de Assis. Aí depois eu fui para uma outra pegada de ler muito livro de história da igreja e lendo livro de reforma direta. E na minha cabeça eu falei, nossa, eu tenho que estudar para ser um Lutero agora do século XXI. E aí depois eu tomo outra repreensão em um outro culto que eu vou de uma pessoa chegar, ele quer o Rafael, ele não quer fulano, você não é ciclano. E isso é muito interessante, né? Dessa questão que a gente está falando sobre a particularidade de cada um, né? O jeito de cada um, né? O temperamento e tudo mais. Eu mesmo sou uma pessoa que eu confesso aqui publicamente para a galera que conhece, não é nenhuma novidade, mas para quem não me conhece, eu sou uma pessoa extremamente difícil de lidar em alguns aspectos. Por exemplo, eu sou muito crítico com algumas coisas na questão de pregação. Se eu tiver em um ambiente onde o pregador ele está assim, sabe? Eu acho que o senhor já deve ter visto essas situações da pessoa chegar na igreja na hora de pregar, abriu a palavra, leu o versículo, saiu do versículo e nunca mais voltou para o versículo que foi lido. E aí sai contando um monte de coisa, um monte de experiência. Uhum, uhum. Eu Sim, tenho... sim, sim. É uma chatice válida essa. Eu sempre, né? Eu inclusive, já até mentoriei pregadores e eu tentei fazer um grupo para ensinar pregadores e tal, mas eu sou muito perdido no tempo, como eu já falei aqui. Eu sempre avalio o pregador da seguinte forma: existem pregadores e pregadores, né? É bate-papo isso aqui, meu. Pode cortar e entrar em outro assunto assim, do jeito que eu estou fazendo. Claro, é bate-papo pós-culto, comendo burgão, a Ah, gente vai embora. o que acontece? Por exemplo, eu liguei para o Rafael é um pregador itinerante. Falei para ele, cara, vem pregar aqui na minha igreja, por tal culto, e eu quero me ouvir. Eu vou pagar suas despesas, vou lhe dar uma oferta, tal. Cara, eu vou te avaliar de um jeito. Eu vou te avaliar de um jeito, eu quero que você me entregue uma boa mensagem. Uhum. Usando o português claro, estou te pagando. Usando o português claro, estou te pagando. Agora, uma outra coisa é eu avaliar o irmão da igreja, que é aquele irmão que trabalha durante o dia, chega cansado na casa, às vezes teve um dia de trabalho difícil, chefe Sim, mala sim. para arrebentar e tal, e aí ele chega para pregar, e era o dia dele pregar, e o cara quer honrar o compromisso, né? Mas eu sou pastor de igreja também, já há quase 15 anos, né? A gente acaba tendo uma ótica, eu não sei se você já pastoreou a igreja, pastoreia, Não, ainda não. então, a hora que você estiver pastoreando e já tiver passado um tempo. No começo, não. No começo, a gente quer que todo culto seja lá em cima, né? Mas depois, com o tempo, a gente começa a ter uma. Abre a visão, aí a gente começa a ter níveis de avaliação. Porque até às vezes as pessoas que vão nos assistir vão falar: pô, mas os caras avaliam a pregação. Todo mundo avalia, cara. Todo mundo avalia a Todo mundo. pregação, todo mundo avalia o louvor. O culto é para Deus, mas a apresentação é o homem quem vê. Então, é por isso que você nunca pode fazer alguma coisa para Deus nas coxas. Aí, cara, você quer ver eu ficar irritadaço, cara? Você vai entrevistar o pastor Paulo no próximo episódio, pergunta para ele. Ele pregou aqui no domingo, eu falei no domingo. Eu falei, cara, se for para você subir aqui no púlpito para falar, ai, se eu errar, me perdoa, porque é para Deus, não sobe. Não sobe. Não sobe. Pode acontecer de você errar por um deslize, porque você está cansado, que alguma coisa deu errado, que você não está bem, pode acontecer. Mas agora você errar porque é preguiçoso, não dá. Não dá, não. Mas eu também sou crítico com pregação e pregadores, viu? Sou muito crítico, inclusive. Então, não acho que isso seja um problema tão grande de se resolver, não.
Assim, o contexto, né, especificamente que eu estou inserido, não digo a igreja local onde eu estou congregando hoje, mas num geral. Tem muita essa dificuldade, né? Tem uma galera que é muito da emoção. Ah, a pregação é boa quando te faz chorar. Não necessariamente quando te faz chorar, o negócio bom. Eu choro ouvindo o hino do Flamengo numa final de Libertadores. E isso não significa que Deus está manifestando seu poder naquele momento. Então, choro não significa O, nada. o, o, o brasileiro ele é muito emotivo, né? O Uhum, brasileiro ele é muito emoção. Então, é um problema, inclusive. Inclusive, esses usurpadores da fé, eles usam essa veia emotiva do brasileiro para ganhar dinheiro. sim, infelizmente. E, por exemplo, você vai um culto de ensino, o cara vai abrir a Bíblia lá, tal, estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta, de sua irmã Maria, aldeia de Maria, de sua irmã Marta, esta Maria. Então, você vai pregar esse texto aqui ensinando, você vai pregar num tom de voz, você vai pregar de um jeito, você vai ensinar de uma maneira. Você vai ensinar ele, você vai pregar ele, é outro tom de voz e tal. Só que às vezes você, no ensinamento, você está transmitindo mais coisas do que uma pregação efusiva. Só que as pessoas não entendem isso, elas querem o prime, Sim. cru, decanta, né? Ele é bandido e nasce. É isso que eles querem. E isso acaba fazendo muito mal para a igreja. Muito mal para a igreja. Porque, principalmente para a igreja pentecostal, porque às vezes a pessoa está ouvindo uma mensagem de um grande mestre ali e ela não está usufruindo daquela mensagem porque aquela mensagem não tem grito, não tem língua estranha, Sim. não tem revelation, não tem mistério. Então é complicado, é complicado. O pentecostalismo brasileiro está em crise. É assim, eu já conversei com alguns amigos, né, que fazem parte de igrejas dessa da pegada pentecostal, né, da linha pentecostal, e eles falam exatamente isso, né, que passa por uma crise, principalmente de identidade, né, por muitas pessoas não entenderem o que é ser de fato um pentecostal e confundem muito a questão do neopentecostalismo com o pentecostal, né, e acreditando que ser pentecostal é viver de campanha, é viver de um monte de coisa, é viver de experiências. E eu até conversei com um amigo recentemente sobre isso, né, que ele congrega numa Assembleia de Deus grande aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma percepção, né, através dos ensinamentos que eu já tive, da escola da qual eu participo, né, da cosmovisão da qual eu estou inserido, né, de uma linha mais arminiana wesleyana, movimento metodista e tudo mais. E eu falei para ele o seguinte, falei, cara, para mim o grande desafio do evangelho é a gente viver o evangelho na prática sem sentir um arrepio, sem se emocionar, porque isso são coisas passageiras, né? Então, é a gente viver ali, às vezes tá de certa forma, como as pessoas dizem aqui, né? Não sei se aí em Tupã o senhor já ouviu essa expressão, o culto tá muito pesado hoje, o teto tá de bronze. Só que, pô, o que que é esse teto de bronze? É um culto que ninguém tá chorando, é um culto que ninguém tá ali pulando, sapateando, voando, dando Hadouken, fazendo um monte de coisa. Faz sentido, né? Até essa expressão teto de bronze, geralmente eu sou pentecostal clássico, né, cara? Assembleiano, formação assembleiana todinha, tá? Hoje eu sou pastor da Brasil para Cristo, mas você percebe o seguinte: geralmente o cara que usa essa expressão teto, pode rasgar o verbo ou não? Pode, pô. Tá em casa, mano. Tá em casa. Geralmente o cara que usa essas expressões aí, teto de bronze, o céu tá fechado, e não sei o quê, é o cantor do manto ou o pregador do mundo. Eu cansei de ver. O cara pega ali a oportunidade, vamos ouvir agora o pastor fulano de tal, ele está com oportunidade, vamos fazer uma oração, porque o teto está de bronze aqui nessa noite. Aí o cara ora, irmão, e, poxa, você está num culto pentecostal, você faz uma oração pentecostal, o fogo pegou duas, três irmãzinhas ali, já era. Tá embora. Então isso aí é tática. É tática para o cara não pregar, porque às vezes o cara já foi naquela igreja
Então, um monte de itinerante preguiçoso por aí que só tem duas mensagens. Aí quando Ô, o cara vai rapaz, a terceira vez, quando o cara vai a terceira vez na igreja, ele não tem mensagem para pregar, aí tem que meter o louco, né? você falou de um negócio agora que eu lembrei recentemente conversando com um conhecido aqui. Ah, mas fulano de tal falando na igreja e pregou a mesma mensagem de novo. E eu fico, cara, eu o conheço, eu sei que ele tem três, quatro mensagens só e ele não desenvolve mais do que isso. O repetir mensagem não é problema, né, meu? Mas o problema é você repetir a mesma mensagem na mesma igreja. Exatamente. Como que um cara desse vai pastorear a igreja? Eu estou aqui há 6 anos. Você já pensou se ficasse repetindo mensagem? Aí eu já tive algo assim em relação à mensagem e foi algo bem específico, né? Foi bem peculiar. Um sermão que eu preguei aproximadamente 5 vezes ao longo de 6 anos na mesma congregação da qual eu congregava antes. E uma coisa que eu fui percebendo é que estava, assim, de certa forma, num processo de amadurecimento ali do sermão, porque uma coisa foi, na primeira vez que eu estudei, eu tive uma percepção, na segunda vez que eu preguei, a percepção foi diferente. Só que da última vez que eu preguei esse mesmo sermão, quando acabou o culto, eu parei assim, opa, eu acho que eu cheguei no entendimento real do texto, depois de Uhum. tempo de estudo e tudo mais, mas sempre sendo algo muito diferente, porque sempre tinha um ponto ou outro que eu entendia, pô, não, isso aqui na última vez eu preguei errado, aí ajustando, né, dando aquela consertada dentro de um negócio que estava um pouco bagunçado, e colocava isso para a igreja, falei, irmãos, na última vez que eu preguei, talvez vocês não se recordem, mas nesse ponto eu falei isso, isso e isso, só que na verdade eu peço perdão para vocês, porque eu falei errado, não tem nada a ver com isso que eu expliquei para vocês naquela oportunidade que a palavra está dizendo, né? O texto especificamente é a igreja de Laodiceia, né? Apocalipse 3, ali do verso 14 ao 22, se me falar a memória, que é onde está essa porção. E aí eu fui pregando um monte de vezes até chegar no entendimento, na compreensão de fato do que o texto está colocando. Mas assim, eu já peguei algumas situações de ouvir sermões de algumas pessoas sendo a mesma coisa e ser exatamente o que foi pregado na última vez. No momento X, a parte que o cara vai falar em línguas, no momento tal que o cara vai chorar, ali eu já acho que é uma O forçação. cara decora. Isso O cara, é muito complicado. o cara simplesmente decorou o negócio, né? E aí, Tô aí, Rafa. tá assim. Tá Deu dando algum uma. problema aí na. Porque eu tô sem carregador, né? O meu carregador é. Eu tenho um iPhone e aí eu esqueci o carregador bom em São Paulo. E esse Ah, de carregador boa. aqui é meio complicado. Mas eu vou dar um jeito já já. Não, tranquilo, não tem problema não. Mas bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Mestre, pegando aqui um ponto, né, que foi conversando e tudo mais, e eu esqueci de perguntar para o senhor, né, até peguei na colinha aqui. Tem uma pergunta, né, e uma curiosidade que eu gosto sempre de ter uma noção, de ouvir a história de todos os convidados que passam aqui no Papinha na Palavra, que é sobre a experiência de conversão. E aí eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente aqui como foi essa experiência, em qual momento o senhor entendeu que de fato precisava entregar a sua vida para o Senhor. Cara, eu sou de quebrada, né? Eu sou de quebrada. Os botucatuenses que vão assistir isso aí, eu sou lá do Jardim Peabiru. Os botucatuenses não conhecem, né? E eu morava no Jardim Peabiru, fui criado lá no Jardim Peabiru. O Jardim Peabiru é um bairro pobre de Botucatu. Claro que quando a gente fala quebrado em São Paulo, no interior de São Paulo, não é igual às favelas da capital e não é igual ao Rio de Janeiro, né? Mas é um lugar ali onde tinha criminalidade e tal. E a minha Uhum, família é muito envolvida com o crime, né? Até hoje, inclusive. Minha mãe está presa, meu irmão está preso, então a tia presa e tal. E o que sobrava pra gente, cara, na época, né? Hoje a molecada tem um campo de lugar pra correr e tal. Na época, não. Na época, o que sobrava pra gente era jogar bola na rua. entendi. Jogar bola na rua, jogar bola na rua e brincar com a molecada na rua. Aí um dia eu tô brincando com a molecada na rua e passou umas crentinhas bonitas.
Passou as cantinhas bonitas e tal, e eu me interessei pelas cantinhas e fui na igreja. Fui no culto, na Igreja do Brasil para Cristo, né? Que lá em Botucatu é uma igreja muito grande. E eu fui no culto, isso foi em dezembro de 2000, do ano 2000 mesmo. Dezembro do ano 2000. Aí eu fui no culto, o cara tava pregando lá, não lembro quem era o pregador, não lembro mesmo. Só que eu cheguei no final, cara, eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos. E minha esposa vai guardar o carro agora, vai atrapalhar a gente, misericórdia minha. E eu, com 13 anos, aceitei Jesus. Por quê? Porque o cara que estava pregando, ele foi lá e ele, sabe quando arruma a coluna dos outros? Assim, hoje em dia, sempre aquilo ali não é nada a ver, né? Mas na hora, irmão, eu fiquei, rapaz, que. Ainda pensei desse jeito. Que bagulho da hora, mano, né? O cara arrumou a coluna dos irmãos, cara, que da hora. Aí o cara fez um apelo, ele falou: ó, quem quer aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus, você pode fazer essas obras ou obras maiores. Ele falou: pô, eu quero, mano, mó da hora esse bagulho aí. Aí eu fui lá, aceitei Jesus com 13 anos. Carlinhos, traz um pano aqui, por favor. Com 13 anos. E comecei a frequentar a igreja, mas naquela época, em 2000, o negócio era sério, cara. Tudo era pecado. Usar bermuda era pecado, camisa de time do jeito que a gente tá era pecado, barba era pecado, jogar bola era pecado. Tudo que você imaginar era pecado. E eu era moleque, cara. Tinha recém-aceitado Jesus. E eu era zica, cara. Eu era zica. Zica aqui em São Paulo é atentado, né? Sim, sim. Não sei aí no Rio se vocês entendem o que é zica, mas eu era zica da balada, terrível. E aí a gente ia para um retiro, esperando o ônibus sair, esperando o ônibus não sair, eu fui lá, aprontei o cara não deixou eu ir para o retiro mais. O líder de jovens, o Regis, hoje é presbítero, ele me proibiu de ir para o retiro, não deixou eu ir, aí beleza. Aí eu fui para uma outra igreja, a igreja chamada Mensagem do Amor de Deus. Não sei se ela existe hoje ainda. Tem em Carapicuíba e tem em Botucatu. E ali na Mensagem do Amor de Deus eu batizei, cara. Batizei dia 21 de 21 de abril de 2001. Eu batizei. Só que é o seguinte, eu não tomei a primeira ceia, já desviei. Desviei, fui para uma festa, enchi a cara, bebi largado. E eu era problema, cara. Eu era baixinho, vocal. Eu era baixinho, não, eu sou baixinho, né? E, cara, todo baixinho invocado, inacreditável. Todo baixinho invocado. E aí, Deus foi me livrando de um tanto de coisa, sabe, na minha adolescência, ali dos. Eu faço aniversário dia 20 de abril, então eu fiz aniversário de 14 anos, dia 20 de abril de 2001. 2001. Batizei dia 21, desviei. Dos meus 14, cara, aos meus 18 anos, que foi quando eu voltei para Jesus, eu tive livramentos assim que são inacreditáveis, cara. Coisa assim de eu ver gente morrendo na minha frente, assim, Deus me livrar. Da polícia chegar, quebrando tudo, eu saí 5 minutos antes da polícia chegar. Às vezes, assim, ó, eu viro a esquina, a polícia chega na biqueira, leva todo mundo preso. Então, assim, livramentos que Deus foi me dando, que depois que você vai amadurecendo, você percebe, cara, o quanto a mão de Deus me livrou de um tanto de coisa. E até que um dia eu estava perdidaço, perdidaço. Assim, eu jogava bola e tal, mas já estava com 18 anos e não virava nada, não arrumava time, não estava legal. Nunca fui bom de bola também, não sei de onde eu tirei que ia ser jogador. Mas queria, né? Mas queria. E aí um dia, voltando de uma balada, cara, voltando de uma balada, era 6h30, 7 horas da manhã, tava chegando na casinha da minha avó. Não tava tão bêbado mais, mas ainda tava meio grog, né? Tava meio assim. Aí eu, chegando na casinha da minha avó, e o pessoal na cidade me conhece, todo mundo me conhecia, no bairro todo mundo me conhecia. Uma moça indo trabalhar. Eu nunca mais vi essa moça. Depois a gente congregou junto, tá? Mas assim, de uns anos pra cá eu nunca mais a vi.
Ela chamava Aparecida, essa moça, Cida. E ela, ô moço, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode falar. Isso era de quarta para quinta, era quinta de manhãzinha. Ela falou, Jesus ainda te ama, viu? Ela só falou isso, foi embora, cara. Eu fui dormir, né? Dormi o dia inteiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Falei, rapaz, Jesus ainda me ama, mano. Da hora, né? Jesus ainda me ama e tal. Aí eu liguei para um amigo nesse dia, tinha um culto no Brasil para Cristo. Isso aqui é interessante. Falei para ele, ô, vamos na igreja, mano. Não sei o que, eu falei, tô passando aí. E eu passei, ó, as ideias, passei na casa do cara, já era 8h25, para ir na igreja. A gente chegou na igreja, no Brasil para Cristo. Antigamente os crentes eram mais crentes, né? Então não tinha muito esse negócio de horário de culto, terminar na hora, que senão os crentes ficavam chato, né? A gente chegou na igreja, ia cantar um louvor para o pastor pregar, umas 8h40, mais ou menos. E quem ia tocar era um cara da vila lá. Esse cara não é muito crente, não. Ele é meio vagabundão, ele. Músico, vagabundão. Mas a gente conversando, né, com esse amigo meu que foi comigo, a gente sentou no fundo da igreja, assim, para ninguém ver a gente e tal. E a gente falou, só faltava ele tocar o hino que a gente curte, Pra Quem, que é aquele hino do Voz da Verdade, né? Você é músico? Não. Mas tem aquele hino Voz da Verdade. Pra que Sim, sim. chorar? Aí o cara começou a falar, eu falei, ai, que filha da mãe, eu falei, deve ter visto a gente aqui. Aí tocou o hino e tal, e passou para o pastor pregar, e esse pastor, ele não tinha uma mensagem muito profunda, cara. Era uma mensagem simples pra caramba, nem me lembro que mensagem era. Eu não sei se pra caramba aí no Rio é palavrão, aqui em São Paulo é uma Não. expressão normal. É de boa, é de boa. Uma mensagem bem simples. E aí, cara, no final ele começou a fazer um apelo. E esse cara revelava assim, as coisas. Tanto que eu acredito em revelação muito por conta desse cara. Ele Uhum. revelava as coisas assim. Aí ele começou a fazer um apelo. Eu nunca vi isso na minha vida. Que a igreja é lotada. Aí a primeira pessoa levantou, né? Ele olhou assim: Jesus te recebe, mas não é você que ele quer. As ideias do cara, Jesus te recebe, mas não é você que ele quer. Aí foi um, foi dois, aí já começou a zoeira com o meu amigo, né? Ô, maluco, eu sei que Deus quer, mano, vai, cara. Aí, não, eu sei, vai. Aí ficou aquela zoeira aí, cara, foi três, foi quatro, foi cinco. E a conversa do pastor era sempre essa aí. Jesus te recebe, mas nessa noite não é você que ele quer. Falava, rapaz, conversa. Até que chegou a hora, a gente até parou de zoar, a gente ficou sério, meu amigo meu. Aí chegou uma hora que eu não aguentei, cara. Falei, mano, você não vai, eu tô indo. Aí eu fui, a hora que eu saí no corredor, o pastor falou, quem Jesus seria tá vindo. Aí ó, que eu cheguei lá, acabou o culto, o cara orou por mim, acabou o culto, e eu fiquei. Daquele dia em diante eu fiquei. Os meus amigos até falaram, rapaz, você não aguenta. Isso foi na quinta, no domingo era a ceia, né? Aí na sexta eu fui lá com os amigos, né? Ia um na casa do outro, tá? Falei, vou tomar ceia domingo. Os caras, rapaz, não toma não, que você vai desviar. Você não aguenta participar da ceia, não. Você não é crente, não, não sei o quê. Rapaz, desde aquele dia eu confirmo. Foi uma quinta-feira de janeiro de 2006. 2006 ou 2007? 2006. E daquele dia em diante eu nunca mais me afastei, cara. Nunca mais me afastei. Mas assim, eu tinha tudo para estar no mundo. É. Tudo para estar no mundo, para estar desviado. Eu acredito que se eu não tivesse em Cristo, eu não viveria até onde eu vivi hoje. Eu já estaria morto, muito provavelmente. Eu era muito folgado. Muito folgado, assim. Você não tem noção. Você não tem noção. Sabe aquele cara que não leva desaforo de ninguém, cara? Era eu. Eu sei bem como é que era isso aí. Então, eu muito provavelmente não estivesse vivo hoje, se não fosse pela graça de Jesus ter me alcançado. Eu, o senhor contando, né? O seu testemunho, na minha mente, é como se estivesse passando um filme. Eu tive uma adolescência muito zoada, muito esquisita, envolvido com um monte de coisa diferente. Droga pra caramba, muito álcool. Eu cheguei ao nível do alcoolismo, né? Ao ponto que na época, se eu ficasse um dia sem beber, eu passava mal, me tremia toda, aquela questão da abstinência era bem complicado. Talvez pelo jeito hoje de falar, um pouco calmo, um pouco tranquilo, mas
ia de 0 a 100 em menos de um segundo, arrumava confusão na rua direto, negócio de time, então, pô, era bem esquisito, odiava crente, tinha um ódio de crente de uma forma inexplicável, e eu lembro que quando, dentro do processo ali de conversão, né, até o dia de fato de eu ir para a igreja e confessar o Cristo como o único e suficiente Salvador. Lembro até hoje do dia e o horário quando foi, dia 26 dia 26 de agosto de 2013, aí por volta de 8h45, 10 para as 9 mais ou menos, foi quando o pastor pregando no texto completamente fora de contexto, fez o apelo, eu fui lá na frente, aquela experiência, né, do encontro, a gente não tem um conhecimento, e pouco importa naquele momento se o cara tá com uma exegese perfeita, se tá com uma hermenêutica impecável. Nesse momento não tem muito ali, né? Quando a gente chega, muito o que questionar, só vai ali e pronto. E o senhor falou de uma situação que até de parar para pensar, de certa forma, me emociona um pouco, que é a questão da extrema dependência do Senhor, né? Se não fosse a graça dele, se não fosse o contato, o caminhar junto com ele, eu sei que hoje eu não estaria mais vivo pelo estilo de vida que eu tinha na época e tenho uma convicção, né, que se um dia acontecer e aí todo dia é aquela coisa de chegar assim, "Ô, me ajuda a caminhar mais um pouquinho, esteja comigo, tô aqui, ó, segurando a tua mão e não dá para caminhar sem o Senhor, porque eu sei que qualquer momento que houver o desvio é desviar para ir embora e já era, e Cara, morrer. Deus, ele é terrível, né? Nós conversávamos, e agora eu não me lembro se já foi a hora que você começou a gravar ou se foi antes, no bate-papo antes da gravação, falando da personalidade, né? Sim. Da personalidade, do caráter e tal. Acho que foi até na gravação Já já. estava gravando já. E Deus me mudou de uma forma, cara. E eu é o seguinte, comigo era assim, não importava se o cara tinha 2 metros, o cara era faixa preta de jiu-jitsu, escreveu, não leu, o pau comeu, não tava nem aí, não tinha medo de ninguém. Eu era muito E, assim também. e Deus foi me moldando, tal. Eu casei em 2010, né? Casei em 2010. Eu acredito que tenha sido, espero que eu não erre, porque da rola aqui em casa. Mas eu casei em 2010. E a minha esposa, quando ela ia na casa da minha avó, lá onde eu morava, ela ficava assustada, né? Os manos falavam, porque os peão e tal, falava tudo na gíria e tal. Eu lembro que uma vez, aí a gente é casado, né? A polícia bateu lá e bateu no moleque, deu um rolo lá, uma brigaiada toda. Ela tem um parente que é repórter da Globo, né? Não sei se ainda é, mas era na época. E aí eu falei para ela, liga pro seu primo, meu, liga pro seu primo vir aqui, ver os caras folgando. E aquela brigaiada toda já era até dirigente de igreja na época. Ela pegou o celular, cara, adivinha para quem que ela ligou? Adivinhar não, é pecado adivinhar, mas chuta para quem que ela ligou. Ligou para tu. Não, ligou para a polícia. Nossa. Ela ligou para a polícia e brigar com a polícia. Então, é um negócio tão surreal assim de eu estar aqui hoje. Porque, cara, o que Deus fez na minha vida, quem conhece a minha vida sabe o que Deus fez na minha vida. Então, é terrível. E assim, Deus foi me moldando porque eu era muito estourado mesmo, não arregava para ninguém. Então, quando a gente casou, às vezes estava no trânsito, o cara buzinava atrás de mim para passar, botava a cabeça para passa por cima, maluco. Já crente. Tá com pressa, compra um helicóptero, sai mais cedo, bicho. E Deus foi me moldando, me moldando, me moldando. Aí aqui em Tupã já. Aqui em Tupã, nós estávamos voltando do culto, né? Acabou o culto, a gente levou as irmãs embora, voltando do culto. Subi na rua da igreja, uma avenida, a igreja ficou na avenida, o cara veio, juntou na traseira do meu carro. Bêbado, cara, bêbado, o moleque tava bêbado. Aí eu falei para ele, cara, eu tenho um filho especial, né, o Rubem. O Hum. Rubem, por um, por um acaso não, por Deus, ele não estava no carrinho, ele estava no colo da mãe dele. E a Giovana já era maior, mais esperta, né? Eu falei pro cara, cara, calma, eu tava super calmo. Eu falei, cara,
se não tiver acontecido nada com os meus filhos, principalmente com o moleque, tá tudo legal. Agora, se tiver acontecido alguma coisa, você se prepara. Aí eu fui lá, vi as crianças, tal, não tinha acontecido nada. Eu falei, glória a Deus que não aconteceu nada. Aí esse cara veio, cara. Não aconteceu nada com seus filhos. Eu falei, não aconteceu nada. Então agora não vai resolver. Deu um soco em mim, no peito, né? Nossa. Eu fechei a mão assim, eu fechei a mão. Falei, meu Deus. Agora eu sou crente, agora eu sou crente. Agora eu sou... Não, eu fechei a mão. Eu falei, meu Deus, eu falei, não fazer nada. O moleque tá bêbado. No final, ajudei o cara a empurrar o carro dele para tirar da avenida e tal. Mas quando eu lembro disso, eu falo que eu vejo o quanto que Deus me moldou, né? Quanto que Deus me moldou. O único lugar que de vez em quando eu fico um pouco irritado é jogando bola, mas jogando bola pode. Porque na oração inicial eu já falo, Senhor, o que acontecer em campo, permaneça em campo e a nossa amizade prevaleça. Aí eu não xingo ninguém, mas eu perco a bola. Jogando bola, eu perco a bola. Os caras, pastor, não sei o que eu falo, meu, tem eu pra você xingar aqui. É Só muito eu que erro engraçado. esse filho, pô. Mas essa questão da mudança, né, mestre? É muito importante, é bem interessante, né? O senhor está falando, contando sobre a sua vida, bate muito com o que Deus, de certa forma, vem fazendo ao longo dos anos na minha vida. Que tem algumas situações que eu passo assim, que eu paro para observar e fico, cara, se fosse há 10 anos atrás, eu iria resolver de uma forma completamente diferente. E chegou um momento também que eu parei de pensar dessa forma. Porque quando eu parava para pensar dessa forma, começava a vir alguns sentimentos que não era para vir. E aquilo, de certa forma, já estava fazendo um pouco mal, então fico, não, vai daqui para frente, vambora, valeu, pô, tá perdoado, tamo junto e tudo mais. Família, para mim, ainda é um negócio, assim, eu acho que sempre vai ser, né, uma questão um pouco mais delicada, né? Quando mexe com família é uma situação um pouco diferente. Eu não tenho filho ainda, não sou casado, Mas, mas aí, tenho irmã, tenho mãe. mas isso aí é bíblico. A gente precisa cuidar dos nossos, né? Exatamente. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. O cara que não cuida da família, o cara é um frouxo. E Deus não tem nada com gente frouxa. Verdade. E aí também quando eu levo para algumas situações, né, no âmbito igreja, por exemplo, eu forma de governo da denominação que eu congrego, ela é muito semelhante à igreja metodista. Então, é dividida em pastores locais, distritais e reverendos. Então, eu passei 2 anos Uhum. como pastor local, ministro local na igreja que eu congregava. E para essa igreja agora que eu fui, eu vou como membro leigo, né? Fui como membro leigo, não mais como um pastor daquela comunidade. Mas quando tinha algumas situações assim de ver e que a parte doutrinária ou algumas pessoas estavam chegando com alguma situação um pouco diferente, ou talvez um pregador de fora que chegava querendo pregar algo extremamente fora da Bíblia, eu sentia uma agitação e aquele senso de proteção de falar, não, calma aí, eu preciso proteger Uhum. essa comunidade da qual eu faço parte e o que esse cara tá falando tá errado e não dá para passar pano nessa situação, não. Então eu vejo que é muito isso, né? Ainda a gente falando sobre essa questão da personalidade, né? Coisas que nós temos, que nós antigamente usávamos para uma situação específica, de um jeito completamente errado, e que hoje nós continuamos, né? Isso continua fazendo parte da nossa vida, só que nós direcionamos para algo em prol da família e da defesa da questão doutrinária da comunidade local, né? Então eu vejo assim que quando eu ouço uma heresia, eu confesso para o senhor que talvez se eu fosse pegar para fazer uma reação na internet, eu seria completamente diferente do que o senhor faz. Eu não ia conseguir só fazer a careta, a expressão. Eu ia começar a falar um monte de coisa, porque isso me agita de uma forma muito, muito, muito diferente, que eu fico assim, cara, o que esses caras estão falando é para trazer morte, não é para trazer vida. Tem gente que está morrendo, tem gente que vai caminhar para o inferno por conta desse negócio e dá aquele. Eu entendo muito Moisés, quando eu leio a história, quando ele vai e mata o egípcio que estava atacando
um hebreu numa situação específica, aquela questão da proteção de falar, não, calma aí, com os meus não vai mexer não. Esse aqui eu preciso defender. Então eu tenho muito disso ainda em mim, eu coloco isso em oração, pastor, todos os dias. Ah, é o senso de justiça. A gente não pode perder o senso de justiça. A gente não pode perder o senso de justiça, porque se a gente perde o senso de justiça, a gente fica mole. Sim. A gente fica mole. Se a gente ficar mole, a gente não serve E para algo ainda, de Deus. e ainda mais no contexto, né, que nós estamos vivendo, né, de todos os dias a igreja sendo bombardeada pelos ismos que estão aí nas redes sociais e uma galera que vai fazendo uma campanha mesmo com força. Eu não sei como é que é a situação aí aí em Tupã, né, nas igrejas da região da qual o senhor pastoreia, de onde o senhor mora, mas aqui no Rio de Janeiro, especificamente, dentro de um contexto onde eu consigo observar, principalmente a juventude, está caminhando a passos largos dentro da igreja por um caminho completamente diferente. E aí, funciona dessa forma ou está um pouco mais tranquilo? Cara, é o mesmo caminho, né? Hoje está globalizado o negócio, né? Claro que no interior a gente consegue segurar um pouco mais e tal, mas o caminho é o mesmo. O caminho, infelizmente, é o mesmo, porque a molecada vê na internet, a molecada quer reproduzir aqui, né? E às Uhum. vezes não dá certo porque a realidade é diferente, né? Mas a molecada tenta, o caminho acaba sendo parecido. E vou passar aqui agora, mestre, por uma parte que eu estou ansioso para ver quais serão as respostas às perguntas cabulosas que a galera Não, mandou aqui agora para o senhor. E não, essa, não, não. e essa é a parte que eu digo para os convidados que eu mais gosto do Papo na Palavra, que é de perguntas e respostas. Porque Bora. eu tenho só a responsabilidade de fazer a pergunta e o convidado se vira para responder aquilo que a galera mandou e tá de boa. Tem uma primeira pergunta aqui, e essa eu faço questão de falar quem foi, né? Um grande beijo e abraço para nossa amiga Larissa, que encheu a caixinha de perguntas com um monte de coisa para o senhor. E uma das perguntas que ela mandou foi a seguinte: como foi pedir a sua esposa em casamento? De boa, de boa. A Carla foi num culto, eu era da Assembleia de Deus de Belém, e a Carla foi num culto. E aí eu vi a Carla, tá, achei a Carla bonita, e eu falei pro meu pastor Rubem, eu falei, pastor, eu gostei dessa mulher aí, vou casar com ela. E aí a Carla fez doce, fez muito doce. A Carla ficou enrolando, né? A Carla ficou me enrolando quase um mês. A gente se conheceu em março, ela ficou me enrolando. Ah, não sei se quero, você é muito novo, e não sei o que, porque eu sou 7 anos mais novo que a Carla, né? Eu tenho 35, a Carla tem 42. Aí ela ficou nessa conversa, até que chegou uma hora eu falei, é o seguinte, você não quer, então tem quem queira, deixa eu sair do carro aí. A gente tava no carro dela, ela travou a porta do carro, não deixou sair, e ela não tá aqui para desmentir, essa é a verdade. Mas foi tranquilo, porque é o seguinte, cara, eu sou cara de pau, né? Então, É mais de eu, eu boa. sempre vou, eu sempre vou para os negócios com o seguinte pensamento. Não, eu já tenho, se vier o cinco, não, eu tô na benção. Isso aí é. Eu também sou muito nessa pegada. Sou um pouco mais observador, um pouco mais cauteloso com algumas situações, mas quando chega aquela situação assim, por exemplo, não tem mais o que fazer. Ou vai ou racha, o não já tem, então vambora. Exatamente, eu sou exatamente assim. Ué, eu falei, ué, se a cara não quiser, uma hora alguém vai ter que querer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para o senhor. Eu tenho essa filosofia muito quando eu vou fazer um convite para um futuro, um possível candidato do Papel na Palavra. Elabora a mensagem tudo direitinho, mano. O não já tá certo. Eu tenho que desenrolar o sim. Né? Eu fiz isso a minha adolescência inteira com um monte de situações. Para arrumar namorada, o não é certo, né? Galera que acompanha vê que a fachada ela não é muito apresentável na adolescência, então era muito pior do que é hoje. Então você tinha que desenrolar, não tinha jeito. Rio de Janeiro, negócio pegando fogo desde sempre.
andando pela rua, andando por um monte de lugar. Para poder sobreviver, você tem que obrigatoriamente aprender a conversar e desenrolar. Não tem outra alternativa. Então são coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo, com o decorrer da vida, que vai servindo para um monte de coisa, né? Então, assim, hoje eu tenho uma questão, né? Até essa semana um brother veio perguntar o seguinte, ele, pô, cara, tá com 32 anos, vai casar daqui a um ano? Eu falei, pô, não, calma, tô fiscalizando o campo, tô observando a situação. Tenho algo muito específico, né? Que é a questão da minha mudança para o estado do Paraná. Então, precisa encaixar dentro do propósito, né? Não levar as coisas para o lado do desespero e sair arrumando um relacionamento aqui, à torta e à direita, só pelo fato de não ficar sozinho. E quando chegar uma hora, eu vou ter que ir embora, vou ter que ir para outro estado. Se a pessoa não for acompanhar, vai dar ruim. Tá Então, ruim. eu tomo esse cuidado dessa situação, tipo, da escolha e tudo mais. Mas é essa que o senhor mesmo falou. O não é certo em todo tempo e a gente tem que desenrolar o sim. Não, tem. E às vezes dá certo, né? Então, no caso do senhor com a sua esposa, deu certo, tá aí já casado há um tempo, e glória a Quase. Deus por isso. Não, mas se as perguntas forem nesse nível aí, tá muito fácil, tem mais difícil? Ah, tem. Tem que ter uma outra mais tranquila que a Larissa também mandou, que eu escolhi aqui também para colocar, que é a seguinte: quando o senhor abre a caixinha de perguntas, tem perguntas cabulosas que o senhor não responde? Tem, tem. Hoje em dia eu não consigo responder nem metade das perguntas mais que mandam lá, Cada né? tempo, Até né? eu não consigo nem ver. Mas tem umas perguntas que eu leio assim e falo, não vou responder, não. É muito, umas coisas muito íntimas, sabe? Tem gente que faz perguntas assim que são muito íntimas. Eu mando mensagem, cara, pergunta para o seu pastor, pergunta para sua esposa, pergunta para o seu marido. Então, sim, existem algumas perguntas que eu não respondo porque são surreais. Passa dos limites, né, Dan? As pessoas não têm noção, não têm noção. Ah, sei como é que é isso. Eu abro às vezes, de vez em quando, eu coloco uma caixinha de perguntas, tanto do pessoal, no meu perfil pessoal, quanto lá do Papinha da Palavra, e tem algumas coisas que são bem estranhas mesmo, mas vai fazendo filtro, a gente vai respondendo aquilo que dá para responder, e Pô, responde só o que presta, o que não presta, deixa pra lá. verdade. Hoje, de verdade, hoje eu nem consigo ver todas as caixinhas, todas as perguntas que mandam. Por isso que eu nem estou abrindo, porque eu gosto de responder todo mundo. Que Entendi. eu acho justo responder, porque a pessoa tira um tempo, vai lá, manda pergunta e tal, mas às vezes não dá fazer o quê? E a galera que está assistindo aí, que acompanha o Pastor Jefferson nas redes sociais, quando ele não responde é porque não tem tempo, extremamente ocupado. Pastorear a igreja, eu entendo, né? Não exatamente ali na sua totalidade, mas eu tive uma pequena experiência junto com o corpo pastoral e é muita dor de cabeça, é muito trabalho. É gente que quer perguntar para o pastor, pastor, será que eu devo perdoar? Eu já ouvi isso na igreja uma vez. Pastor, será que eu devo perdoar a pessoa? Vamos orar para Deus me falar comigo para eu perdoar fulano de tal. Eu falei, pô, você vai orar a vida inteira e ele nunca vai te falar que você tem que perdoar, porque isso já está na palavra, já está muito claro. Uhum, Não faz exatamente. sentido nenhum pedir a direção de Deus para perdoar. É estranho, é estranho. Mas é o nível, né, de evangelho que a gente vive aí no nosso país, né? Infelizmente, é nessa pegada. Terceira pergunta aqui que eu peguei aqui para fazer para o senhor é a seguinte. Larissa também, mais uma vez, para deixar claro aqui que foi ela que mandou. Já saiu o casório do Tinder Gospel? Não. O pessoal do Tinder Gospel é muito devagar, por isso que eu nem abri mais o Tinder Gospel. Mas, Saiu mas nada. como é que funcionava esse negócio aí? Fala pra gente aí. Não dava nada. Eu comecei a abrir umas caixinhas lá, esse povo começou a se paquerar lá pelas minhas caixinhas. Aí eles falaram que era Tinder Gospel, mas esse povo não tem que fazer, não. Tudo uns encalhados, vão morrer encalhado. Eu nunca vi uma molecada, sabe aquele vídeo? Eu nunca vi uma geração de molecada chonga, songa, monga, senheira, limbeira. Essa é a molecada, rapaz. Fosse eu na época que eu era moleque, misericórdia, viu? Deus que me defenda. A galera tá muito devagar, né? Muito devagar, pá. As mulheres bonitas, moço.
As mulheres bonitas e a molecada nada, 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 nada. Que Tem isso. umas meninas na igreja, tudo bonita, que trabalha, que faz faculdade, e a molecada nada, 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 nada. Difícil demais, difícil demais. Tá Aqui, difícil para. aqui o pessoal tem uma galera bem lerdinha também, mas tem uns que quando são acelerados, já são acelerados ali Os cariocas são mais espertos, né? fora do limite, né? Tem, pô, essa questão, essa fama que a gente ganha aqui, né, no Rio de Janeiro, eu já conversei com uma pessoa que é lá do Paraná, e eu falando, pô, daqui a um tempo eu vou me mudar para aí e tudo mais. Ó, a orientação que me deram foi o seguinte: vem casado. Aí eu perguntei por quê? Chegar aqui solteiro, por uma maioria, só o fato de ser carioca já é uma ameaça, porque vocês não sei como que vocês aprendem a conversar de uma forma que vai levando todo mundo na ideia. Eu falei, que isso, cara, eu sou cristão, eu vou ficar conversando com mulher dos outros pra nada não, isso não faz sentido nenhum. E aí já deram aquela trava, ó, vem pra cá, já vem namorando, pelo menos ou casado e tudo mais. Eu falei, ih, tá maluco, tem que ajeitar logo, porque o senhor falou, né, que na sua igreja tem bastante gente solteira, e a galera aí é um pouco devagar. Já vou aproveitar já e já vou falar com a Larissa depois para marcar direitinho para eu poder estar dando um pulo aí em Tupã para poder dar um glória aí, Não, pode vir. Se você tiver sorteio, pode vir, cara. para poder dar um glória aí junto com a galera aí vai que volta para Avaru. Ah, não volta não. Se for da minha igreja, tem que ficar por aqui. Então tá tranquilo, eu tô doido para sair aqui do Rio de Janeiro, para mim já vai ser até a desculpa. Se vier para cá, tem que ficar por cá mesmo. Tá tranquilo, mas vou passar aqui para a próxima pergunta, que é a seguinte: o senhor é calvinista ou arminiano? Sou arminiano. E Convicto. em relação a essa questão, né, uma curiosidade pessoal, né, não tá aqui nenhuma pergunta, não. É porque, assim, eu acompanho nas redes sociais já de algum tempo uma galera que briga muito nesse ponto especificamente, sobre a questão de calvinismo e arminianismo. Como é que o senhor enxerga a galera que pensa diferente nesse ponto da visão da salvação? O senhor é muito de boa? Cara, eu penso o seguinte: nos pontos principais, nós somos parecidíssimos. Somos parecidíssimos. Então, eu acho que a discussão, a discussão não, a discussão é válida, né? Se for uma discussão honesta, com educação, né? Sem criar inimizades, eu acho uma discussão válida. Mas tem caras que não sabem conversar, e eles partem para agressão, eles partem para ofensa. Verdade. E os pontos principais do o calvinismo e o arminianismo eles parecem muito. Quando você vai seminário, você se aprofunda em calvinismo e arminianismo, os dois parecem muito, não são tão diferentes quanto pensam ser. Quando vem a reforma holandesa, a remontada holandesa, e aí usa mais o armínio, você vai perceber que o armínio e o calvínio são parecidos. Então não existe uma razão para tanta briga. Ah, mas tem a questão da salvação, porque a grosso modo, né? A grosso modo, o calvinista acredita que não se perde a salvação e que só os eleitos serão salvos e não é para todos. Eu discordo disso? Discordo disso. Mas isso faz com que o calvinista seja herege? Não, não. Por quê? Porque o cara vai ter base bíblica para defender aquilo. Uhum. Vai ter base bíblica para, não vou dizer amparar, mas para ancorar o que ele está falando. Se ele pegar um arminiano melhorzinho de Bíblia, e ele não for bom de Bíblia, ele vai apanhar. Agora, se um calvinista bom e um arminiano bom discutirem, vai dar empate. Vão Vai ser dar amigos. empate. Vão ser amigos, vão ser amigos. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o calvinismo. Como, por exemplo, o cara fala, eu sou cessacionista, como os calvinistas não são. Uhum. Pô, eu não sou. Eu não sou cessacionista, eu sou continuista. Acredito na continuidade dos dons, das manifestações do Espírito Santo, acredito no falar em línguas, nas revelações.
Pô, mas você não acredita? Legal, não é um problema. Não é um problema, não é algo que vai fazer eu achar que o cara é um herege, entendeu? Agora, o problema é o cara que é calvinista, cessacionista, querer congregar na Assembleia de Deus, querer congregar no Brasil para Cristo. Aí não dá. É, Aí não não, dá. Se o cara chegar em mim não e falar, bate. pastor, pastor, eu sou calvinista e sou cessacionista também. O que eu faço? Presbiteriana. Algumas batistas ainda são calvinistas, outras já se tornaram arminianas, mas Uhum, procuram a batista, procuram uma igreja calvinista, sim. cessacionista, porque aqui você não vai estar bem. Você vai ficar incomodado com as irmãs gritando, com o povo falando em línguas, você vai ficar incomodado. Não é o seu lugar. Você vai para o inferno por causa disso? Não acredito que vá. Enquanto que você continue crente, mas eu não tenho um problema grande com os calvinistas, não. Os calvinistas são meus irmãos em Cristo e conversando bem a gente se entende. E isso é bem interessante, né? E a pergunta que eu fiz foi justamente para ter uma noção, né, de qual é a visão do senhor em relação a isso, porque eu vejo que ultimamente, até por conta de uma polarização que, né, que a população brasileira vem enfrentando ao longo do tempo, a igreja também abraçou essa ideia que quando a gente cai para a discussão no campo da política, boa parte das coisas saíram do campo do diálogo e já partiram para o campo da ofensa, né? Eu, particularmente, eu tenho uma visão em relação a algumas coisas politicamente falando que não batem, não se encaixam com o evangelho, mas que eu consigo parar para trocar ideia com quem pensa diferente, até para poder entender o porquê que a pessoa pensa daquela forma, né? Qual é A forma de você crescer intelectualmente é lidando com o contraditório. Sim. Por que as pessoas não crescem intelectualmente? Elas vivem pequenas intelectualmente porque elas não lidam com o contraditório. Quando você vai conversar com o cara e você consegue vencer o cara no debate, o cara fica ofendido por ter perdido. Aí, por ficar ofendido, ele não consegue absorver o que é bom. O que a Bíblia fala? Ouvir de tudo, retém o que é Que é bom. bom. Retém o que é bom. Então, quando você olha, por exemplo, na polarização política, eu não sou bolsonarista, tampouco esquerdista. Não tem nem como ser marxista, porque o marxismo trata a religião como o ópio do povo. Mas quando você olha para o marxismo ou para o socialismo, num todo, você encontra coisas boas no socialismo. Uhum. Você encontra coisa. Não estou falando que o socialismo é bom, tá? Sim. Não estou falando que o socialismo é bom, mas você encontra coisa boa dentro da visão socialista de vida. E da mesma coisa, da mesma forma, o capitalismo também não é tão bom quanto o prego. Uhum. Mas você também encontra coisa boa dentro do capitalismo. Coisas ruins e coisas boas, dos dois lados. Tanto na esquerda quanto na direita. Né? Eu devo estar invertido, mas tanto na esquerda quanto na direita. Só que a polarização faz o quê? Eu vou pegar só o que é ruim e vou atacar o que é ruim, e vou pegar só o que é ruim e vou atacar o que é ruim. Então, essa polarização que estava na política, ela veio também para o campo teológico. Uhum. Ela veio também para o campo teológico. Aí os calvinistas e os arminianos começaram a se ofender. Aí os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas começam a se ofender. É muito difícil de se ter um diálogo. Enquanto os calvinistas e os arminianos estão brigando, os prés e os pós estão brigando, os hereges estão entrando. Os Sim. hereges estão entrando. Então, porque Calvino não é herege, Jacob Arminius não é herege, pré-tribulacionista não é heresia, pré-tribulacionismo não é heresia, pós-tribulacionismo não é heresia, mid-tribulacionismo também não é heresia, está tudo na Bíblia. Uhum. São campos de discussões, são teorias que podem ser discutidas e você tem base para discuti-las. Agora, as heresias não, e a gente não combate as heresias porque está perdendo tempo com essas discussões rasas. Sim. Cara, calvinismo, arminianismo, tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo são rios que estão correndo para o mesmo mar. Vai tudo desaguar em Cristo. O calvinista é crente ou não é crente? Sim, com certeza. O arminiano é crente ou não é crente? É crente, então por que eu vou brigar? Não tem motivo para brigar, pelo menos eu penso assim, né? Eu Eu, vejo, eu vejo que quando a gente, eu digo no geral, né?
dentro do meio da igreja, que coloca ênfase ainda, né, nessas discussões e tudo mais, acontece justamente o que o senhor falou. Enquanto a gente está discutindo assuntos, né, muito rasos no sentido de que não vamos chegar numa conclusão aqui nessa terra, nessa vida, são tradições diferentes por, como é que eu posso dizer? Por fundamentos específicos, cada um no seu contexto histórico, cada homem no seu tempo que pensou daquela forma. E aí são coisas que a gente vai ter que lidar e continuar lidando ao passar do tempo dentro da igreja e tal. Só que as heresias vão chegando, né, de uma forma muito sorrateira. E aí eu acredito muito que se a igreja tivesse mais atenta, estaria observando as heresias que estão chegando nesse tempo, talvez heresias até antigas que estão voltando nesse período especificamente, talvez heresias novas que a galera está criando aí por uma possível aparição de um anjo que apareceu no alto do monte, não sei das quantas, e trouxe uma revelação diferente, e aí começa a passar um monte de coisa para a igreja, e a igreja vai comendo e glorificando o nome do Senhor, acreditando que as coisas boas estão acontecendo. Ano passado, eu vou ser muito sincero com o senhor, que eu fiquei um pouco enojado de algumas coisas que eu comecei a ver, de algumas profecias que a galera estava colocando na internet, um monte de profetas aí se expondo e falando, não, porque vai acontecer isso, porque, né, dentro do campo da política, né, porque Deus não vai permitir que o atual presidente, no caso, venha assumir, ele vai morrer antes de poder assumir o negócio, e Deus vai fazer, e a mão de Deus vai pesar, e isso e aquilo. E, para mim, a maior situação que a igreja, no sentido geral, perdeu foi quando o povo evangélico colocava fulano de tal como candidato de Deus e a oposição como candidato de Satanás. E Deus perdeu Sim. essa batalha? Não, não. Eu tenho a seguinte visão. Você falou uma coisinha, você falou que que a igreja perdeu, né? A igreja perdeu, como se a igreja tivesse perdido e tal. E tem até gente que fala, a igreja perdeu a credibilidade e tal, e tal. Cara, a igreja nunca perde. Eu pelo menos penso assim, a igreja Uhum. nunca perde. A igreja nunca perde. Quem perdeu foram líderes que compraram essa briga. Líderes que compraram essa briga. Agora, a igreja não. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Eu falava ontem numa live que eu participei, e quando Jesus vai falar da igreja, cara, Jesus ele usa um pronome possessivo. Ele fala, as portas, essa é a minha igreja, a minha igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A igreja de Cristo, a igreja não perde. A igreja não perde. Quem perde é quem compra esse tipo de briga. Quem compra esse tipo de briga. E quando o presidente Bolsonaro perde a eleição, quem profetizou que ele ia ganhar é envergonhado. É simples assim. É simples assim. Porque o profeta que profetiza, a profecia dele não se cumpre, ele é envergonhado. Sim. E tiveram muitos, né? Sim, senhor, com certeza, acho que o senhor acompanha nas redes sociais e muita gente falando um monte de coisa. Pastora nos Estados Unidos profetizando o novo tempo aqui no Brasil. Infelizmente, infelizmente se tornaram dois ídolos, né? O Bolsonaro e o Lula se tornaram ídolos, e isso é errado, né? A Uhum. igreja não tem ídolo, a igreja de Jesus, mas vida que segue. Não vou falar disso não, que senão não é cancelado. É verdade. Vou passar aqui para a quinta e última pergunta para poder passar para o senhor, que é a seguinte: dentro dessas reações que o senhor faz nas redes sociais, já teve alguém que te deu muita dor de cabeça por não concordar com o que o senhor expôs? Dor de cabeça em que sentido? No sentido de alguma confusão ou talvez até algo relacionado a processo. Ah, não tem como processar porque eu não posto nada, né? Os caras vêm e falam, vou te processar, não sei o quê. Eu nem dou bola, eu nem dou bola. Eu postei uma vez num menininho, muito educado, inclusive. E ele tá num manto de mistério lá, muito estranho. Eu postei o vídeo e tal. Mas esse menino veio conversar comigo e ele é um menininho novinho, tem 13, 14 anos, é Miguelzinho o nome dele.
Ah, sim. E ele pediu para que eu retirasse, tal, eu retirei, o vídeo dele eu retirei. E é o seguinte, qualquer um que chegar em mim e falar, pastor, o senhor postou um vídeo meu, eu não gostei, será que o senhor poderia retirar, por favor? Na hora, não crio caso, não vou criar caso nenhum. Agora, se o cara chegar em mim, se não tirar meu vídeo, eu vou processar. Eu falo, vai, processe. Estou esperando a intimação chegar. Porque o que acontece? Como eu falei no início aí, eu venho de uma família conturbada, tal, eu não tenho medo de nada, cara. Não tenho medo de nada. A coisa que eu mais gosto é quando o cara vem meter o louco em mim, que eu acho graça. Porque é o seguinte, esses profetas tranqueiras são os tranqueiros, os verdadeiros tranqueiros, não vale nada. Eles costumam usar o terrorismo psicológico. Sim, Se infelizmente. você não tirar, Deus vai pesar a mão. Outro dia o cara falou, Deus vai mandar o boleto. Eu falei, pode mandar que eu pago, rapaz. Manda o boleto que eu vou pagar inteiro. Dinheiro eu não tenho, né? Mas meter o louco a gente mete. Pode mandar o boleto que eu vou pagar. Então os caras têm esse costume de fazer um terrorzinho psicológico. Ou então, ou então, Rafael, de querer meu botamento. Se você não tirar, eu vou te pegar e não sei o que. Outro dia o cara postou lá, né? Não lembro o que ele escreveu. Aí eu falei, ô meu, você é brabão, hein? Você é brabão toda vida, hein? Você quer meu endereço pra vir falar comigo? É que nem o carinha do Rio aí, o tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ele falou, quero conversar com você. Eu falei, ué, em março tô aí no Rio, você quer marcar onde, amigo, pra conversar comigo? Né, em cima do morro. Eu falei, escolhe o morro que eu vou lá conversar com você, amigão. Que Pode isso? escolher o morro. Pode escolher o morro que eu vou lá conversar com você. Se você quiser, a gente conversa na frente do traficante. Tem medo não, filho. Aí o que acontece? Aí eles veem que não vai dar certo, os caras param de dar trabalho. Os caras param de dar trabalho. Porque a pressão psicológica não vai, não me pega. A pressão psicológica não me pega. Medo eu não tenho também. Então o cara vai fazer o quê? Agora, É. se o cara chegar na educação e falar, por favor, eu estou incomodado, tem me feito mal, aí eu retiro, sem nenhum problema. É toda a forma que se fala, né? Toda a forma que se É, o apresenta, não cara tem. vier na educação, cara, não tem problema nenhum em retirar, nem nada. Mas agora, se o cara quiser levar uma comigo, como a gente diz aqui, se o cara quiser levar uma comigo, eu levo duas com ele. Eu mesmo já tive um problema no canal há quase um ano, mais ou menos, de um vídeo que eu soltei, né, de um bate-papo que eu gravei com um convidado. Acredito que o senhor conheça, ou se não conhece, já deve ter ouvido falar do Jabes de Alencar, né? Sim. Eu gravei com ele logo assim que eu comecei o projeto. E foi muito doido que eu não sabia da história do cara, eu não sabia de nada de coisa do passado dele e tal. E há quase um ano atrás eu tive um problema de um monte de gente chegando no canal e denunciando o vídeo, e isso prejudicando o alcance absurdamente do meu canal do YouTube e tudo mais. E eu vendo, né, Uhum. o comentário da pessoa, você tem que tirar esse herege daí, que esse cara é isso, que esse cara é aquilo, algumas pessoas mandando, esse velho é um safado e tudo mais. E eu fiquei assim, eu falei, pô, vou procurar com mais detalhes o que que aconteceu e tudo mais. Vi algumas coisas lá da época que foi o que a galera mais criticou da questão do relacionado ao casamento e tudo mais. E eu depois eu fiquei assim, eu falei, cara, vale a pena comprar briga ou não? Vale a pena manter ou não? E eu fiquei naquele impasse, né, de tirar ou não tirar o vídeo, que estava prejudicando, porque hoje o podcast é o meu trabalho. Então, quando prejudica o canal, está me prejudicando diretamente na questão de ganha-pão e tudo mais. E eu comecei a observar que a galera foi dando uma esquecida, deixando um pouco de lado e tudo mais. E eu comecei a analisar todo o bate-papo com ele. E o que que eu cheguei à conclusão? Que todo bate-papo que eu tive com ele, eu tratei muito como uma conversa com um vovozão, um cara mais Uhum. velho, passando alguns conselhos, passando algumas ideias e tudo mais. E em momento nenhum entrou em um ponto ou outro polêmico e tal. E eu fiquei assim, eu tomei a decisão de não tirar por conta do conteúdo do vídeo especificamente. E até cheguei, entrei em contato com ele e perguntei, olha só, tá rolando isso, isso e isso. O senhor quer que tire? Se você falar para mim, Rafael, tira, é porque não tô gostando e tudo mais, sem problema nenhum tirar, como um convidado uma vez pediu, né? A gente gravou,
chegamos a gravar o bate-papo, e no final do bate-papo ele virou e falou para mim o seguinte: olha, eu não quero que esse bate-papo vá ao ar, porque eu falei algumas coisas que você discordou, e isso para minha imagem é ruim, então não vai pro ar. Uhum. De boa, né? Nas redes sociais, a galera nem sabe quem é o convidado que fez isso. Eu também não fiz questão nenhuma, até por uma questão de ética, que o cara veio com toda a educação na conversa e tudo mais, então deixa isso para lá. E eu acho que isso é muito importante, né? Como o senhor mesmo falou, né? É tudo a forma que se chega, é tudo a forma que se apresenta a situação. Um pedido com a educação, pô, por favor, tá me prejudicando, não gostei e tudo mais. O senhor tira sem problema nenhum e tal, e a gente vai E é entender. assim, eu tomei esse alcance todo. Cara, se eu falar que eu não gosto do alcance, eu tô mentindo. Eu tô alcançando 3 milhões e meio de pessoas por mês. Então, Uhum. claro que eu gosto. Legal pra caramba, né? Dá uma força no meu nome Um que é dia eu vou chegar nesse patamar aí. é, que eu nunca imaginei ter. Mas é assim, não é meu ganha-pão, cara. Não vivo disso, não vivo disso. Eu sou pastor de igreja. Eu sou apaixonado por igreja. Eu amo cuidar do povo de Deus. Eu amo cuidar da casa de Deus. Então, no momento que eu achar que isso está me prejudicando, que está fazendo mal para alguém de verdade, de fato. Tem, por exemplo, teve um vídeo aqui. Deixa eu soltar aqui o áudio dele. Você vai ouvir, você vai lembrar. Pode soltar? Dá para ouvir aí ou não? Pode soltar. Se eu ligar o som, dá para ouvir, né? Esse aqui, ó, quer ver? Só um minutinho que eu vou soltar. Ouviu? Aqui no notebook o negócio vai mais. Não tá salvo aqui. Deixa eu achar ele aqui. Cara, esse vídeo tá com 2 milhões. A última vez que eu vi tava com 2 milhões de visualizações. Agora eu não sei. Deixa eu achar ele aqui. Falando, eu sou perdidinho, ó, tá vendo? Não consigo achar o vídeo. Peraí. Mais pra cima. Hum, O notebook é mais ruim de mexer do que no celular. Mas é o vídeo do Moreno em Cristo, Moreno de Cristo, que é aquela musiquinha. Você vai tirar o vídeo? Não estou achando ele mais aqui. Que é aquela musiquinha. Aqui, ó. 2 milhões e 400 mil visualizações no vídeo, 53.900 curtidas. Esse aqui, ó. Tá ouvindo aí? Não, tá muito, muito, muito longe. Passa duas horas de frente ao espelho, bota uma avião, deixando o cabelo, salvo alto, salvo alegre, toda perfumada, e vamos ver o copo de pastura. Cara, eu postei esse vídeo, 2 milhões e 400 mil visualizações. E esse cara, ele tinha acabado de se converter quando ele fez esse vídeo. Esse cara é sensacional. Esse cara vai para as praças, faz culto na praça, faz sopão para dar para quem está com fome. E hoje, o nome dele é Moreno em Cristo. Ele era o Moreno da banda Capricho. E ele tinha Uhum. acabado de se converter nesse vídeo. Esse vídeo é um dos vídeos que mais recebo notificação dele aqui, tomando xingo toda hora. Só que ele me segue. Eu não sabia que era ele quando eu fiz o vídeo. Eu não sabia que era ele. Então ele me segue, a esposa me segue. Aí, se você entrar nesse vídeo, você vai encontrar lá um comentário fixado da esposa dele, explicando que ela entende que é o meu, que é o que eu faço, que é expor heresias, e que quando o marido dela fez isso, ele ainda era novo convertido. Tá? De fato, ele não tem culpa. A culpa tem quem deu culpa para ele. Uhum. Só que eu perguntei para ela, é B Amor o nome da menina.
Falei, a senhora quer que eu tire? Falou, não, pastor, pode deixar. Pode deixar. Cara, está sendo bênção na vida deles. Ela contou para mim que através desse vídeo a pessoa seguiu o Moreno, seguiu ela e viu ele fazendo sopão, pregando na praça e enviou oferta para eles, cara. Então, assim, as pessoas estão me xingando. Todo dia eu estou no xingo para esse vídeo. Todo dia. Religiosamente, todo dia. Aí você pensa em tirar, mas está abençoando a vida do cara. Eu não estou nem aí com xingos. Então, nessa questão do menininho que eu tirei, por exemplo, o vídeo já estava com 100 mil visualizações quando eu tirei. Eu tiro, porque eu não vivo disso. Então, isso não vai me incomodar, tirar ou não tirar um vídeo, Uhum. crescer ou não crescer, não vai me incomodar. O que me incomoda é gente folgada. O que me incomoda é gente folgada. E vídeo de herege eu não tiro. Eu não tiro. Não tiro e não arrego os caras. Aí eu vou para cima mesmo. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte. Nós estamos aqui papeando a palavra e tal, e a gente fica assim, ai, mas é que a gente deveria orar por eles. A gente deveria orar por eles. Espera um pouquinho. Enquanto a gente está orando por eles, eles estão destruindo casamentos. Eles estão destruindo vidas financeiras. Enquanto a gente está orando por eles, eles estão botando um monte de gente no inferno. E a gente está aqui sendo omisso. Nós estamos Sim. aqui escondidos na omissão. E a Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Verdade. Tiago fala isso. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele disse que nós temos que condenar as obras das trevas. O apóstolo Paulo, falando a Tito, se eu não estiver enganado, é a Tito, ele disse que nós temos que tapar a boca desses que andam de casa em casa, pervertendo a sã doutrina e destruindo famílias inteiras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, ele pega aquele cara, e é interessantíssimo, porque ele fala assim, ó, se ouve falar que há entre vós imoralidade tal, que nem entre os gentios se tem, mas vocês estão tão orgulhosos, e se sua Bíblia for mais antiga, vai falar assim, jactanciosos, que não conseguem condenar o irmão que está fazendo isso. Mas então eu condeno, arranca esse infeliz no meio da igreja, Sim. entrega ele para Satanás. Só que a gente precisa orar, não precisa orar, não, irmão. Vamos Precisa ter agir. paciência. Não tem paciência mais. Porque enquanto a gente está tendo paciência, o cara está lá abusando das irmãs. O Verdade. cara está lá pegando a irmã do diácono, saindo com a irmã do presbítero. Com a irmã não, com a esposa do presbítero, saindo com a irmã do diácono. O cara tá lá arrancando dinheiro de senhoras, que às vezes não tem para comer, e o cara tá, faça um voto aqui, ó. Faz um voto de R$ 73, o Salmo 51. Faz um voto com a sua idade, a gente tá lá, vamos orar, vamos orar, Uma vamos orar. oferta Não, mínima de R$ 1.000. oferta mínima de R$ 1.000. Não, irmãos, Deus está procurando gente que se coloque na brecha. Deus fala para Ezequiel, eu procurei um homem que se colocasse na brecha entre eu e o meu povo, e ninguém encontrei. Por que é que Deus procura um homem? Porque todos os sacerdotes estavam corrompidos. Sim. Porque todos os profetas estavam corrompidos. Aí quando alguém resolve se colocar na brecha, Deus usa, cara. Deus usa. Então é assim, eu não arrego para ninguém. Agora, se o cara for educado e pedir com carinho, eu tiro, sem problema nenhum. E isso que o senhor falou é algo que eu me preocupo muito. Eu posso dizer assim que desde quando eu me converti, desse zelo pela verdade das Sagradas Escrituras. Eu lembro que antes de me converter, eu falava para algumas pessoas, cara, o dia que eu entrar para a igreja é para viver de fato aquilo que está escrito ali, defender e falar como está escrito naquele livro, né? E o que está errado, a gente bate de frente, a gente condena, a gente fala, vai ensinando a galera e tal, porque isso precisa ser feito, né, principalmente no nosso contexto, que, poxa, eu fico vendo algumas coisas nas redes sociais. Já teve uma situação que eu lembro que eu presenciei de ver um vídeo e terminar de ver o vídeo e estar chorando, e uma mistura de sentimentos, de raiva pelo que o cara estava falando e como a igreja estava reagindo,
de certa forma, uma pena, porque dava para ver que era num lugar bem carente e de uma galera que nitidamente não tinha muita instrução, né? Ignorante no sentido de falta de conhecimento. E o cara sendo ali, né, quase pegando o cara e levantando, e o pessoal ali querendo tirar foto, e ele falando um monte de coisa, e entregando para as pessoas. E aí foi a parte que mais me agitou assim no coração, é quando ele fala, ó, e quando acabar o culto, por R$ 200 vai ter uma fila ali que você vai vir conversar comigo e eu vou te entregar algo da parte do Senhor. E Aí, aí ó. depois os caras filmando, gente pra caramba na fila pra ouvir o cara falando algo da parte de Deus por 200 conto. Pô, tá maluco, não... Já pensou? Mas por que é que tem isso aí? Porque quem é sério se cala. Porque quem é sério se cala. Outro dia, alguém veio me falar, precisa tomar cuidado, porque em algumas igrejas sérias, os pastores não vão deixar você entrar. Então, pô, o pastor dessa igreja não é sério. O pastor dessa igreja não é sério, eu não quero ir na igreja dele. Não preciso ir na igreja dele. Teve um que se levantou fortemente contra a minha vida. Aí o cara, você precisa ver o que você vai falar. Eu falei, irmãozão, você não coloca comida no meu prato, não, cara. Eu faço o que eu bem entender da minha vida. Eu faço o que eu bem entender da minha vida. Se você é covarde, o problema é seu. Se você acha certo os caras estarem enganando o povo de Deus, o problema é seu. Só que aí você vem falar para mim que é teólogo, vai ser um teólogo que não é a Bíblia. O É, apóstolo Paulo tem um escreve a monte aí. carta, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses exatamente para combater a heresia de Colosso. Então, é terrível, irmão. Terrível, terrível, terrível. É muito complicado, né? E assim, uma das coisas aqui que eu... Até pra galera que tá nos acompanhando, que tá chegando agora, é o primeiro vídeo que o pessoal tá vendo, né? O pessoal que tá chegando aqui pela primeira vez. Desde o começo, uma das minhas preocupações é justamente nessa área, de a todo tempo, independente do assunto, e de uma forma muito tranquila, tratar das coisas relacionadas à palavra de Deus da forma mais responsável possível, dentro ali da questão do conhecimento. Recentemente, eu parei para ver alguns vídeos antigos, né? Daqui do próprio projeto do Papi na Palavra, e eu parei para ver algumas coisas e falei, cara, por que que eu falei isso naquele dia? Isso está errado. E assim, e graças a Deus por Jesus Cristo que hoje eu entendi que eu errei naquele ponto, que significa que houve uma mudança, houve E você melhorou, né? adquirir a questão do conhecimento, a maturidade e tudo mais, mas que a todo tempo a preocupação é essa, de passar as coisas relacionadas às escrituras de uma forma fiel, e quando tiver que falar alguma coisa em relação a erros e tudo mais, é aquela coisa mesmo, o verbo rasgado e vambora e cair para dentro e falando, né? Ainda que seja o meu trabalho e a questão de números, é algo que métricas que a gente tem que estar todo o tempo ali observando, estudando o vídeo que deu certo, o vídeo que deu errado, né? De uma forma profissional, vamos dizer assim. Mas eu tenho momento, pastor, que eu paro para pensar o seguinte, cara, eu não vou acompanhar isso. Deixa, tá ali, vai ver quem tiver que ver, vai ter o crescimento que tiver que ter. Deus vai direcionando, Deus é que está no controle de todas as coisas. O que eu não posso é, em momento nenhum, chegar ao ponto de me acovardar e falar, não, sobre alguns assuntos eu não falo mais aqui no Papo na Palavra, com medo de ser cancelado, ou medo de não crescer e tudo mais. Então, teve gente que já pediu na edição, coloca um pi em algumas palavras que vai falar, porque a plataforma não entende que são coisas que não têm que ser ditas. Eu não me importo com essa situação. A gente tem que estar aqui para falar de fato aquilo que acontece, aquilo da vida comum no meio da igreja, das coisas boas que acontecem, das coisas ruins que infelizmente acontecem, mas a gente fala sempre no intuito de melhorar e de trazer uma luz, uma esperança de que dá para crescer, de que dá para mudar, e a preocupação com a galera que infelizmente está caindo em alguns erros, em algumas armadilhas, que esses lobos aí, que de fato são os verdadeiros que vieram para matar, roubar e destruir, como ali o livro de João, capítulo 10, né? Que é essa galera que está aí, porque é muito fácil botar na conta do diabo, né? O diabo é o que veio para matar, roubar e destruir. Mas quando a gente pega para ler o texto em si, Jesus Cristo está falando especificamente de falsos mestres, né? E os falsos mestres é a galera que quer passar a mão na cabeça. Não existe
existe isso de passar a mão na cabeça. A gente tem que descer o cajado mesmo. O Verdade. apóstolo Paulo, quando está falando com a igreja em Éfeso, em Atos, oh Jesus, deu branco agora, Atos 20, o apóstolo Paulo ele fala, olha, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho de Deus, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sim. Porque depois, logo após a minha partida surgirão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. O que o Paulo está falando na hora que o lobo aparecer, que desce a porrada no lobo? Bota o lobo para correr. Bota o lobo para correr. Eu tô até com a camisa do lobo aqui, ó. É o lobo, na verdade, né? É a camisa da Roma, da Da Itália. Roma. Então, você percebe que o apóstolo Paulo já tá avisando os caras. Logo após a minha partida surgirão lobos devoradores que não pouparam o rebanho. Estejam preparados. Então, o que é estar preparado? É você olhar o lobo ali comendo a ovelha e deixar lá peitar o lobo, pôr o lobo para correr? Verdade. É pôr o lobo para correr, cara. Então, enquanto nós não tivermos a consciência de que é necessário, sim, enfrentar os falsos mestres, julgá-los e, inclusive, condená-los, mas quem condena é só Deus, entrega ele para Satanás, é o que Paulo falou. Inclusive, condená-los, a igreja continuará sofrendo. A igreja não, o povo continuará sofrendo nas mãos desses tranqueiras que não valem o arroz e o feijão que comem. Verdade. Esses caras nem comem arroz e feijão, só comem Big Mac. Infelizmente, né, em nome do famoso politicamente correto no nosso tempo, muitas pessoas preferem deixar as ovelhas entregues a esses devoradores que estão rodando por aí, do que de fato bater de frente e combater. Isso é bíblico. Uma coisa, pastor, que eu fico assim, é, 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 de bobeira no sentido negativo da expressão. Paulo a todo tempo combate o falso ensino. Paulo a todo tempo combate os falsos mestres. Os superapóstolos, né, que em determinado momento ele chama uma galera ali, os judaizantes, de um pessoal que estava dentro dali da igreja e ensinando um monte de coisa errada. Paulo ele não poupa ali advertência, correção, e chega no nosso tempo, Brasil, século XXI, a gente com um monte de informação, com livre acesso a um monte de lugares, não sofrendo perseguição que Paulo sofria naquela época, né, de fato o cristianismo ali no começo ser um inimigo direto, né, ser considerado inimigo direto do Estado ali de Roma, e a gente, né, fica naquela coisa de, pô, eu não vou falar isso não, porque ele pode ficar chateado comigo, e aí o pessoal vai olhar e vai me olhar como um encrenqueiro do negócio, e aí eu prefiro ter ali, né, o meu padrãozinho de relacionamento com as pessoas. E coisa que não desce, cara. Então, cara, é o problema, né? Aí nessa de ter o padrãozinho com as pessoas, muita gente vai sofrendo. Cara, o que eu recebo de relato aqui de gente que já sofreu na mão desses caras é inacreditável. Eu deveria postar mais. Eu deveria postar. Deveria postar mais, não deveria postar porque eu não posso, porque eu não gosto de expor as pessoas. Uhum, Mas o que eu recebo não está no papel. Não está imagina, no papel. Já sofreu na mão desses números devoradores. Muita imagina. gente, inclusive. Aqui Muita. eu conheço aqui uma não, né? Algumas pessoas que já entregaram tudo que tinha para algumas denominações. Mas assim, eu não falo nem só na parte financeira, cara, sabe? De abuso psicológico, a abuso ministerial, até abuso sexual, cara. Sim. Até abuso sexual, as coisas assim, do arco da velha. O cara conta pra mim isso aí o velho homem dá umas guinadas, dá uma vontade de pegar um cara desse, mas dá bater num cara desse com um gato no saco, o gato morto até o gato miar. Enquanto o gato não miar, não para de bater. E aí, é claro, né? Você não vai fazer isso, mas que dá vontade, dá. Ah, eu super entendo o senhor dentro dessa vontade que dá, porque é uma vontade que eu sinto também quando eu vejo e ouço algumas coisas bem esquisitas. Mestre, passando aqui agora por um momento, né, aqui já no final do nosso bate-papo, Já deu eu uma hora de bate-papo, já? já passou de uma hora. E aí eu sempre, né, Fala, hein? Oi?
Você fala, hein? A gente fala pra caramba. E aí tem esse momento logo aqui no final, que é um momento mais devocional, assim, né? Que eu peço pro convidado deixar uma breve reflexão pra gente aqui. Então, deixa aí uma breve reflexão pra galera. Você nem falou nada, cara. Vou abrir a Bíblia de onde caiu no pregão. Ah! Você nem me avisou, mas vamos lá. Se avisar não tem graça, né? É a parte do devocional diário que eu tenho certeza que o senhor faz. Vamos lá. Colossenses 1, eu falei da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 1, 9 a seguir. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Tá certo aí ainda? Tá funcionando? É, saiu aqui o cabo. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E eu amo esse versículo. Como é devocional, eu não vou pregar, eu amo esses dois versículos, 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Cara, é tudo dele, por ele, para ele. Se não fosse ele, a gente vivia acorrentado ao pecado. Nós vivíamos como servos do pecado. O apóstolo diz que ele nos tirou do poder das trevas, e nas traduções mais arcaicas, mais antigas, está escrito do império das trevas. Nós estávamos no jugo da escravidão, debaixo do jugo da escravidão. Aí o apóstolo Paulo diz que ele nos fez idôneos, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade dele. Mas quando a gente entende essa primeira verdade, qual que é a primeira verdade? Que nós éramos servos de Satanás, que nós éramos escravos de Satanás. Porque Jesus fala que ele entra na casa do valente, ele entrou na casa do valente, amarrou o valente, tomou os bens do valente e nos trouxe para o reino. E é maravilhoso, cara, porque ele faz questão de dizer que é o reino do Filho do seu amor. Não é um reino qualquer, é um reino de amor. O Cristo que nós servimos não é um Cristo de julgo. O Cristo que nós servimos é um Cristo que nos ama. O Cristo que nós servimos não é um Cristo que coloca um monte de dificuldade para nós estarmos na presença dele, não. Ele simplesmente nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então a gente precisa aprender a desfrutar desse amor. E a gente precisa anunciar esse reino, porque nós somos arautos desse reino. Nós precisamos anunciar esse reino àqueles que estão presos no império de Satanás. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que a gente papeia a palavra. É para isso que nós estamos na internet, para anunciar que os julgos já foram quebrados. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos de Satanás, nós já não estamos mais debaixo de um império, nós servimos em um reino, e esse reino não é um reino de opressão, não é um reino de medo, esse reino é um reino de amor. Para onde a gente olha dentro do reino de Jesus, dentro do reino de Deus, nós vamos encontrar Jesus nos amando. Amém. Amém. Amém, mestre. Que isso tudo que o senhor falou bateu muito com o que eu venho pensado as últimas semanas. Essa questão da onde tirou, que era antes de conhecer o Senhor. Escravo, miserável, pecador, afundado na lama do mundo. E hoje liberto,
e ao mesmo tempo extremamente carente da graça do da Senhor graça. todos os Perceba dias. que E ele nos o império das trevas, cara. é, Império, procura aí na história um imperador que foi bom. O imperador é tudo ruim, é tudo tirano. de Que ele nos fato tirou éramos dos escravos, né? escravos e ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, é só desfrutar da graça de Deus. Amém, mestre. Mestre, muito Amém? obrigado aí Tamo junto. pelo bate-papo e deixa suas considerações finais aí pra galera. Rafael, muito obrigado por ter me convidado. Larissa, você vai assistir. Obrigado, sua carnuda. Mas, pô, meu, sai da Batista e não vai para o Brasil para Cristo, eu ainda estou digerindo isso, viu? Estou digerindo. Não digeri ainda não. Estou digerindo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra ter estado aí com vocês, né? O pessoal que vai assistir, ter participado desse podcast com você, Rafael. Que você continue esse projeto. Eu sei que não é fácil, às vezes bate o desânimo, mas eu tenho certeza que você tem servido de incentivo para muitas pessoas. Então, siga em frente, continue. Deus há de te honrar. Pessoal, eu tenho cara de chato, jeito de chato, mas eu sou legal. Me sigam lá no Instagram. Eu tenho um canal aqui no YouTube, mas só tem 125 inscritos e alguns videozinhos. Tá, procura aí, se inscreve lá e deixa Deus te usar, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Precisando de mim, estou à disposição. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, mestre. Galera que ficou aqui até o final, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. E aquele recado básico de todo final de Papinha na Palavra. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Fica na paz, tamo junto e vamos com tudo, galera.